Um tempo atrás eu criei uma inteligência artificial bem simples para o meu jogo, Dead End. Esse tipo de IA geralmente é chamado de sistema especialista, onde todo fluxo de decisão precisa ser bem pensado e pré-definido. Para um jogo simples funciona bem, mas eu não acho que isso faça jus ao termo inteligência artificial. Por isso eu resolvi explorar a aplicação de redes neurais, que são ferramentas muito flexíveis, podendo ser aplicadas em inúmeras situações. Redes neurais tentam imitar o funcionamento dos neurônios, onde temos diversas conexões entre os elementos que processam informação. A ideia é antiga, mas na última década o negócio decolou, com a ajuda do maior acesso à base de dados e grande poder de processamento. Hoje em dia, redes neurais estão por toda parte. Uma rede neural geralmente tem uma camada de entrada, onde diferentes parâmetros são inseridos, uma camada de saída que exibe o resultado, e entre elas temos uma ou mais camadas ocultas, que não têm acesso direto aos dados, mas são responsáveis pela maior parte do processamento. Um elemento de uma camada geralmente se conecta a todos os elementos da camada subsequente, e cada uma dessas conexões tem um peso, que indica a intensidade da conexão. Então, um neurônio recebe os dados de todos os neurônios da camada anterior, fazendo a soma com os valores multiplicados pelos pesos e adicionando um bias. E antes de passar os valores calculados para a camada seguinte, o resultado ainda passa por uma função de ativação, que introduz uma não linearidade nos cálculos. No caso da camada de saída, o cálculo é um pouco mais complexo, onde são calculadas as probabilidades de cada classe, e às vezes tem uma função de ativação um pouco diferente. Uma rede neural aprende à medida que exemplos são mostrados para ela e os pesos e biases são ajustados para que se tenha uma saída correta. É um processo relativamente complexo. Geralmente se usa a técnica de backpropagation, que vai ajustando os valores de trás para frente de acordo com o tamanho do erro indicado. Quando você nunca mexeu com redes neurais, isso pode ser intimidador, mas você não precisa entender como funciona para aprender a usar. Muitas técnicas já estão bem estabelecidas e vêm prontas em bibliotecas, mas de qualquer forma é um assunto muito interessante para tentar entender. Python é uma excelente linguagem para aprender a usar redes neurais e outros tipos de modelos, tendo diversas bibliotecas dedicadas, desde as mais amigáveis como scikit-learn até as mais avançadas como PyTorch e TensorFlow. Além disso, tem muitos tutoriais no YouTube sobre o assunto. Eu recomendo fortemente o canal ScientDex, que na minha opinião traz o melhor conteúdo de redes neurais. O cara até escreveu um livro sobre como programar redes neurais do zero no Python, sem usar bibliotecas prontas. Bom, eu vou começar de forma bem simples, como um aquecimento, usando a biblioteca do scikit-learn para treinar uma rede neural de classificação que vai imitar o sistema especialista que eu criei. Mas antes disso, eu preciso de dados. Os inimigos têm 3 estados possíveis: normal, agressivo e amedrontado. Esses são baseados em diferentes parâmetros do jogo: a saúde do inimigo, a presença de outros inimigos nas redondezas, a distância até o jogador, se ele consegue ver ou ouvir o jogador, o tipo do inimigo, se é zumbi ou esqueleto, e se o cooldown do ataque dele já passou, ou seja, ele pode atacar de novo. A movimentação do inimigo depende apenas desses 3 estados, então a inteligência artificial não vai dizer exatamente o que o inimigo vai fazer, apenas como ele se sente. Isso simplifica bastante as coisas. Para coletar os dados, eu criei uma lista que vai guardando todos esses valores. Então joguei alguns níveis do jogo e no final eu exporto tudo para um arquivo CSV com essa função do NumPy. E agora posso treinar o modelo. Para começar, vou importar o MLP Classifier, que é o classificador Perceptron de multicamadas. Também vou importar a funcionalidade de dividir meus dados em datasets de treino e de teste, para saber se o modelo está funcionando. Parte dos dados então ficam reservados para teste e com essa funcionalidade fica mais cômodo de fazer essa separação. Eu vou usar o Pandas aqui apenas para ler o arquivo CSV e criar um data frame. Pandas é tipo um Excel com esteroides para manipular dados no Python. X maiúsculo representa as entradas e o Y minúsculo representa as saídas. 60% dos dados vão ser usados para treinar o modelo e o restante vai ficar reservado para teste. A configuração do modelo é um pouco mais difícil de entender, pois tem diversos hiperparâmetros que podem ser ajustados. Eu peguei uns meio padrão aqui, mas um dos mais importantes, na minha opinião, é a configuração das camadas ocultas. Aqui tenho 7 parâmetros de entrada, então a primeira camada tem 7 elementos, e a saída pode assumir 3 valores diferentes, então tem 3 elementos. Eu optei por usar uma única camada oculta de 5 elementos, já que fica na média entre 7 e 3. Testei com mais camadas e mais elementos,
mas o desempenho não melhora muito, em alguns casos até piora. E agora posso mandar o modelo treinar com os dados de treino e no final avaliar seu desempenho com os dados de teste. Aqui eu consegui uma média de acerto de 82%, ou seja, essa rede neural consegue imitar o meu sistema especialista 8 em cada 10 vezes. Com o modelo pronto, eu posso aplicar ele no meu jogo, e para não ter que treinar o modelo toda vez que for jogar, eu salvei ele como um arquivo Pickle. No jogo eu só carrego o modelo treinado e aplico nos parâmetros de entrada, definindo assim o estado de cada inimigo. O modelo funciona, os inimigos tentam atacar o jogador e às vezes também tentam fugir dele. Mas não é lá essas coisas, lembrando que ele está tentando imitar a inteligência artificial anterior, que já era um negócio bem simples, e nem consegue imitar perfeitamente, então não tem como a rede neural funcionar melhor só treinando com base nesses dados. O ideal seria eu mesmo fazer o papel de inimigo na hora de coletar os dados, mas aí eu primeiro precisaria de uma inteligência artificial para controlar o jogador, que complica as coisas. Outra opção é a aplicação de algoritmos genéticos, criando várias variações do modelo e evoluindo aquelas que funcionam melhor, num processo de seleção natural. Mas para isso, eu acho que também vou ter que criar uma inteligência artificial para o jogador, para não ter que ficar rodando manualmente várias gerações. Também tem a abordagem do aprendizado por reforço, que me parece ainda mais complicada. De qualquer forma, isso vai ter que ficar para outro vídeo, pois eu ainda não sei bem qual vai ser o próximo passo. Mas obrigado por assistirem e até a próxima. Tschüss.